Saúde a amada Igreja do Senhor Jesus Cristo e aos amados que nos acompanham pela internet através do canal YouTube. Que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Quero pedir aos amados fecharem seus olhos e busque a direção do Espírito. Que Ele possa neste momento, nesta hora, falar ao teu coração. Porque só o Espírito Santo conhece o íntimo do teu coração. Só Ele pode te trazer o conforto, só Ele pode trabalhar, operar e agir nos seus corações. Deixe que Ele fale contigo neste momento. Amado Deus, poderoso Senhor, que a Tua misericórdia seja sobre nós. Nós reconhecemos o quanto somos falhos e pequenos, e Tu és grande e poderoso, e o Senhor pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Pai querido, nós oramos para que o Senhor venha falar profundamente aos nossos corações, dando a resposta que nós precisamos. Ó Deus, dando refrigério aos que estão aflitos. Ó Deus, dando vigor para aqueles que estão cansados. Nós oramos para que haja cura, porque o Senhor é Jeová Rafa, o Deus que sara. Ó Deus, nós oramos por transformação de vida e para que a unção e o poder do Teu Espírito possa ir a lugares aonde nós não podemos ir e que haja salvação para a glória e louvor do Teu nome. Também, ó Deus, oramos para que haja restauração em casamentos, reestruturação de famílias e que o Senhor possa abrir portas aonde estão fechadas. Tu sabes que nada podemos fazer sem Ti e por isso nós Te pedimos neste exato momento para que o Espírito Santo tome o seu devido lugar, quer usar-nos como vaso e instrumento nas Tuas mãos, para que a excelência da pregação seja Tua e não nossa. Somos apenas o vaso, usa-nos, Senhor, pois assim oramos em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Que assim seja em nome de nosso Senhor Jesus. Meus amados, nesta noite, quero compartilhar com os irmãos, você que está aqui no templo e você que está na sua casa, que você possa neste exato momento poder refletir em uma porção da palavra de Deus. E eu quero falar com vocês nesta noite sobre lugar seguro. E eu começo com uma pergunta: existe algum lugar seguro na terra? Estamos cercados de perigo porque ele faz parte das nossas vidas. Alguém disse certa feita, o maior perigo é de acostumarmos com a paisagem. Quando nós nos acostumamos com as paisagens, nós não temos mais mudança, porque nos conformamos com aquela situação. E às vezes é necessário que o seu lugar seguro seja sacudido para que você saia daquele lugar onde você se encontra. E eu quero refletir com os amados no Salmo 46. Você pode abrir a sua Bíblia para estar acompanhando e vamos estar refletindo neste texto que ele aponta exatamente para um verdadeiro lugar, que é a verdadeira segurança. Porque não há lugar seguro fora deste lugar, desta pessoa, que é o nosso grandioso Deus. Salmo de número 46.
Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Lugar seguro. O autor deste salmo, do ponto de vista divino, o saltério aponta para Deus como seu autor. Ao abordar a autoria do lado humano, é possível identificar como compositor destes salmos os filhos de Coré, uma família levita de cantores. A data, o intervalo temporal dos salmos estende-se desde Moisés por volta de 1410 a.C., Salmos 90, ao final do sexto ou início do quinto século, no período pós-exílio, Salmo 126, que abrange cerca de 900 anos de história judaica. Propósito: mostrar à igreja que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Diante de ambiente instáveis, porque é a situação em que foi escrito este salmo. Ambientes instáveis. E o salmista consegue encontrar um refúgio, uma segurança no Deus de Jacó. Destinatário, Igreja Batista da Barreirinha, os que estão reunidos neste lugar e aqueles que acompanham pela internet. Segundo o dicionário online, segurança é a situação do que está seguro. Afastamento de todo perigo. Isso é o sentido, o significado de segurança. Toda a compilação de salmos é intitulada Louvores no texto hebraico. Neste Salmo 46, podemos inferir que há lugar seguro na terra? Não. O salmista mostra que o único lugar seguro para o ser humano na terra é estar na presença ou debaixo da proteção deste Deus tremendo, deste Deus glorioso, deste Deus que nós acabamos de estar adorando através de cânticos, através da oração. O Eterno realmente protege seu povo na terra, provendo estabilidade em dois ambientes instáveis. O ambiente instável da natureza e o ambiente instável das nações. Então, o foco deste salmo são esses dois ambientes.
o ambiente da natureza e o ambiente instável das nações. As pessoas dizem: estou seguro, tenho boa saúde, tenho um excelente emprego, moro num bairro seguro, nada pode me afetar. As pessoas continuam comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento, conforme a palavra assim registra. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Quero que vocês pensem, meus amados, que essa situação era um ambiente de segurança. Quando Deus fala dessas coisas, Ele não está condenando esse estilo de vida. Ele está chamando a atenção dessas pessoas pelo fato delas estarem confortáveis, estarem seguras. Porque é isso que o texto vai dizendo. Elas estão tão seguras que elas podem comer, podem beber, podem casar e podem dar-se em casamento. Até que o seu ambiente seguro seja removido. Foi o que aconteceu. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, os versículos 38 e 39. Uma série de eventos podem acontecer e remover o seu lugar seguro. Podemos citar inúmeros exemplos, mas vou abordar só alguns. Um deles que tem afetado a vida de milhões de pessoas no mundo, ou até mesmo bilhões de pessoas, a pandemia. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de mais de 5 milhões de pessoas perderam suas vidas na batalha contra essa pandemia. E ainda há uma nova ameaça de pânico sanitário global que ainda é uma realidade. Até então nós conhecíamos pandemia pelos livros de história, quem fez aí seu ensino médio, as pandemias que marcaram a história da humanidade, e através de filmes de ficção científica. Mas agora sabemos porque estamos envolvidos em uma pandemia global. E nós podemos conferir que realmente não há lugar seguro na terra. E o único lugar seguro é o que o salmista chama a nossa atenção neste Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Enquanto o mundo está angustiado, você está seguro neste Deus. Você vê que Deus garante aqui que você estará seguro em seus braços. Não é sinal de que você não vai passar por estas aflições. Por isso ele fala desses ambientes inseguros, instáveis, os ambientes da natureza e das nações. Você pode ser afetado no seu ambiente de segurança na sua própria casa. As redes sociais, talvez você pense que não é perigoso, mas é um ambiente extremamente perigoso. Você pode ter a sua vida destruída nesses ambientes. Por isso também é considerado um lugar extremamente perigoso. Você também pode ser afetado por acidentes. O acidente pode assombrar a vida de qualquer um de nós.
ambientes naturais como terremotos, furacões, tsunami. Quantas pessoas perderam suas casas, suas vidas no nosso próprio país com as enchentes, com as chuvas, com os temporais. O colapso da economia, a grande reinicialização que foi estabelecida pelo Fórum Econômico Mundial, realizada em junho de 2020, é teoria da conspiração ou pode ser uma realidade? O colapso da economia pode afetar a vida de muitas pessoas e pode estremecer o seu ambiente seguro. A fome. A Agenda 2030, que é um plano de ações desenvolvida no ambiente da Organização das Nações Unidas, ela visa a erradicação da pobreza e a promoção do desenvolvimento econômico, social e ambiental em escala global até o ano de 2030. A ONU ela estima que 811 milhões de pessoas passam fome no mundo. É quase 1 bilhão de pessoas. São as situações que elas vivem, que são agravadas por tempestades, enchentes e secas. É este ambiente de instabilidade que o salmista descreve neste salmo, onde ele vai dizendo, eu peguei aqui alguns exemplos, isso aqui é a estatística que eu tirei da página da ONU. Então, não é invenção, não é teoria da conspiração, mas são dados tirados da Organização Mundial de Saúde. E é exatamente que o salmista vai dizendo que nós não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Ele está dizendo para você nesta noite, ainda que haja pandemia, ainda que haja os perigos das redes sociais, ainda que haja acidentes, ainda que a natureza seja transtornada, colapso da economia, fome do mundo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Lugar seguro. Tudo o que acontece na terra é um sinal para a humanidade. É um sinal, um alerta para a igreja, para não permanecer confortável no seu lugar seguro. Para chamar a atenção da humanidade para o seu fim. Não há nada permanente sobre a terra. A única coisa permanente que vai permanecer pela eternidade é a palavra de Deus. Todos nós aqui temos um início, um meio e um fim. Vai chegar a qualquer momento. E é isso que Deus tem falado para a humanidade, um sinal, um alerta. Porque haverá um juízo. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos capítulo 17, versículos 30
e 31. Todas essas calamidades, toda essa interferência na natureza, esses abalos, são trombetas tocando, alertando, anunciando que Deus trará a juízo à humanidade. Voltem-se para Ele. Essa é a única finalidade, o único recado. Porque toda a descrição do cenário descrito acima, em que o salmista registra no Salmo 46, são apenas vislumbre reservado para aqueles que persistem em permanecer em rebelião contra Deus, porquanto permanecerão debaixo da ira de Deus. A ira de Deus é algo tão assombroso que quando esse tempo de conforto das pessoas forem removidos, eles clamarão: caí sobre nós, ó monte, e escondei-nos da face de Deus. Porque é a ira de Deus. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João capítulo 3, versículo 36. Então a igreja que foi comprada com o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, teve seus pecados lavados no sangue do Cordeiro, e que foi selado com o selo da promessa para o dia da redenção. Esse sim estará num lugar seguro. Mas aqueles que têm calcado aos pés o evangelho da graça de Cristo, pisado o sangue de Jesus, permanecem debaixo da ira de Deus. Que variedade Deus utiliza a favor do pecador. E a única coisa que eles questionam é: por que um Deus de amor permite tudo isso? É o único questionamento que eles fazem. Por que Deus não curou o famoso da Covid? Por que Deus não curou o pregador do câncer? Por que Deus não fez isso? Onde estava Deus e deixou tudo isso acontecer? Este é apenas o questionamento que eles fazem. Mas são variedades de meios que Deus utiliza em favor do pecador. Em determinado momento, o Eterno ele lança na fornalha de aflição. E quando esta não consegue amaciar o pecador, ele dá meia volta e dispensa os seus favores. Ele tem enviado a sua palavra, tem pelejado através de seu espírito. Ele tem atraído os pecadores por meio da cruz. Tem procurado quebrantar a dureza do pecador através da aflição do Calvário. E tentado fazer com que pecadores que estão no caminho da morte retrocedam, fazendo com que os trovões da condenação e do dano soem a seus ouvidos. Em determinado momento, nuvens e escuridão têm rodeado o pecador. Os céus têm trovejado sobre sua cabeça. A divina vingança já se posicionou. E em volta o horizonte desta pessoa já estão as portentosas nuvens da ira vindoura. Em outros tempos,
A misericórdia do alto brilhou sobre esta pessoa como o sol do meio-dia, penetrando em um oceano de tempestades. O Senhor Deus desperta com urgência a cada meio para mover o coração endurecido do pecador. Disponibiliza os céus, a terra e o inferno como contribuições perpétuas, visando que este coração endurecido passe a considerar a salvação. Porém, o pecador ensurdece os próprios ouvidos e fecha os olhos, endurece o coração e diz: fazei que deixe de estar o Santo de Israel perante nós. Isaías 30, versículo 11. E qual é a inferência a partir de tudo isso? Como é que tudo isso vai terminar? Prata rejeitada lhes chamarão, porque o Senhor os rejeitou. Jeremias capítulo 6, versículo 30. Situações de instabilidades da natureza. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, as Escrituras registram que durante esta era o Deus eterno usa seu grandioso poder para intervir com moderação, muitas vezes permitindo que o curso natural dos eventos alcance gradualmente seu propósito e plano para a humanidade. Há um lugar seguro. Como registra no versículo 4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Este salmo tem sido um consolo, tem sido um ânimo para a igreja ao longo dos séculos. O Senhor faz uma promessa de que regressará de forma pessoal para o seu povo. Uma doutrina encorajadora que nos dá esperança. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. João 14, versículo 2. Certamente, quando Jesus fala isso ao apóstolo João, ele faz aqui um cumprimento do Salmo 46, desse versículo 4. Um salmo profético, onde Deus fala a morada do Altíssimo. É para este lugar que Jesus foi preparar, e lá há muitas moradas. E ele continua dizendo, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. João capítulo 14, versículo 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E eu quero chegar ao final, concluindo essa breve reflexão.
para que verdadeiramente este salmo seja um alerta para todos aqueles que pensam estar num lugar seguro. Não há lugar seguro sobre a terra. O único lugar seguro é na presença de Deus. Esse Deus tem garantido a nossa segurança. Quantas pessoas se recolheram em fazendas, sítios, não saíram para lugar nenhum e foram contaminadas e morreram em suas casas, sem sair de casa. O mesmo que aconteceu nos nossos dias, aconteceu em tempos atrás. A história registra nas épocas das pandemias. Vilas inteiras se fecharam com medo da pandemia e acabaram morrendo de fome, porque não podiam sair. E outros que procuraram proteger-se também perderam suas vidas. E eles chegaram ao ponto de culparem os judeus, porque aquela pandemia não afetaram os judeus, porque os judeus sabem se proteger. E eles se refugiam neste salmo em tempos de angústia. Nós trabalhamos com todas as formas de perigo. E eu sempre tive em mente a proteção de Deus. Segurança, nos protegendo, mas a maior segurança é o Deus deste salmo. Porque nós estamos aqui por um breve momento. E nós só seremos levados quando tivermos cumprir todo o plano que Deus tem estabelecido para cada um de nós. E o apóstolo João, ele registra lá em Apocalipse 22, versículo de 1 a 5. E mostrou-me o rio puro, que é esse mesmo aqui descrito no Salmo 46. Há um rio. O salmista viu este lugar. O Espírito Santo mostrou para ele, assim como ele mostrou também para o apóstolo João. Creio que João, quando ele estava escrevendo este livro de Apocalipse, certamente veio à sua memória o Salmo 46. Porque isso acontece com a gente. Quando nós passamos por dados momentos em nossas vidas, o Espírito Santo traz à nossa memória a sua palavra. E certamente ele trouxe a memória de João quando ele viu essa maravilhosa revelação. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Aqui o Salmo, é o versículo 4. Ó. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Lá está o seu trono. E esse rio sai do seu trono. No meio da praça e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. Este é o lugar seguro. Só há uma razão
para você estar neste lugar seguro. E apenas uma única razão para que Deus use todos os meios, empregue todas as formas para que o pecador se volte para Ele, para que haja o arrependimento, para um único fim. E isso precisa permear o seu coração todos os dias e todos os momentos da sua vida. Porque Jesus Cristo merece a adoração, a reverência, o amor e a obediência do nosso coração. Se você tiver outra coisa em mente, é egoísmo. E egoísmo é pecado. Nós só estamos aqui, neste lugar, porque Jesus merece a adoração. Ele merece a reverência. Ele merece o seu amor. Ele merece a sua obediência dos nossos corações. Porque digno é o Cordeiro de receber a recompensa pelo seu sacrifício. Que Deus abençoe os amados ricamente e que o Espírito Santo possa agir, atuar, transformar, regenerar, trazer de volta no caminho a sua vida. Você que está em casa, se essa palavra falou o seu coração, arrependa-se e ame, reverencie, adore, obedeça somente a Jesus Cristo, porque Ele é digno.